Olá, meu querido irmão e minha irmã, que a paz do Senhor Jesus venha sobre a sua vida e sobre a sua família. Aqui é o pastor Antônio Júnior e eu desejo que nesta noite o Senhor fale poderosamente ao seu coração, que Ele renove as suas forças e que você deixe um pouco os problemas de lado e coloque a sua fé no Senhor. Para isso eu quero te entregar uma palavra que eu senti no meu coração e essa palavra vai curar as suas feridas da alma. O Senhor quer que você saiba que você tem muito valor para Ele. E no final, eu vou fazer uma oração pela sua vida, pela sua família, então vai ser uma bênção, amém? Então antes de começarmos, já deixa aqui o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para você receber as notificações do YouTube toda vez que eu colocar um vídeo novo. Eu não sei se você sabe, mas todos os dias eu tenho feito uma oração de fé, eu tenho trazido a palavra de Deus, e juntos estamos formando uma grande corrente de oração, então não deixe de participar, tá bom? Então na mensagem de hoje eu gostaria de falar sobre o valor que cada um de nós tem. Infelizmente, essa sociedade em que nós vivemos valoriza somente o exterior, não é verdade? Ela diz que você só será notado se você tiver um corpo perfeito, se você tiver um rosto bonito, se for uma pessoa famosa, influente nas redes sociais, se você tiver muito dinheiro, amigos. Mas o que tem valor para Deus é o que está dentro do nosso coração. E por isso nós precisamos priorizar o caráter, a santidade e os valores que nós temos. Porque Deus vê o coração e Ele está atento àquilo que os olhos não veem. Amém? Eu costumo dizer uma coisa: o mundo te valoriza pelo que você tem, mas Deus te ama pelo que você é. Por isso, meu querido irmão e minha irmã, entregue o seu coração nas mãos do Senhor. Porque Ele promete que nunca vai te abandonar. O Senhor é o único que reconhece o seu verdadeiro valor. E por isso Ele espera que você realmente priorize os seus valores, os seus princípios. E eu quero ler para vocês uma passagem que está lá em 1 Pedro, capítulo 3, o versículo 3 e o 4, e nós vamos ver um conselho que o apóstolo Pedro deu para as mulheres da sua época, mas que serve para todos nós, tá bom? Diz assim: a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouros ou roupas finas. Pelo contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Olha isso, irmãos. Aqui ele diz que a beleza nossa deve estar no interior. Não que a gente não possa nos cuidar exteriormente. Não que a gente não possa cuidar do nosso corpo, cuidar do nosso cabelo, do nosso rosto, não é nada disso. Mas o principal foco, o objetivo nosso, deve ser demonstrar a nossa beleza através de um espírito dócil, tranquilo, ou seja, de um coração manso, um coração humilde como o de Jesus. Então é isso que as pessoas devem ver em nós. E eu sei que muitos, quando vão procurar um relacionamento amoroso, eles se apoiam na sua aparência física, na condição financeira e no seu modo de conquistar. Mas o que acontece depois disso? Na maioria das vezes, essas pessoas se decepcionam, ficam com feridas na alma e muitas até deixam de acreditar que um dia poderão ser felizes ao lado de alguém. Mas quando você conhece o seu valor para Deus, você para de mendigar o amor das pessoas. Você não entra em desespero e nem confia na sua própria capacidade. Pois você sabe e você crê que Deus tem o melhor para os seus filhos e que mesmo que pareça que Ele está demorando, você acredita que na verdade Ele está caprichando. Amém? Quando você entende que você foi comprado por um alto preço, o sangue de Jesus, você descobre que você não precisa de olhares para se sentir notado. Não precisa de paqueras, de namorinhos para se sentir amado. Não precisa participar de um grupo de amigos para se sentir valorizado. Porque você sabe que o seu valor está em Deus. O Senhor te ama, Ele te preenche, Ele te dá a segurança que você precisa. E é por isso que assim você está protegido. A Bíblia diz lá em Provérbios capítulo 4, o versículo 23, que se existe uma coisa que todos nós devemos guardar, é o nosso coração. E quando você não depende da sua capacidade de conquistar as coisas, conquistar as pessoas, você entende que é Deus quem flui através de você, Deus é quem te abençoa, Deus é quem coloca as pessoas certas no seu caminho. Você então está seguro, você está confiante no Senhor e você não deixa que qualquer pessoa venha pisar no seu coração, venha te machucar. Você está protegido pela presença do Senhor,
porque você aprendeu a confiar, a entregar nas mãos do Senhor tudo aquilo que te aflige, as suas ansiedades, os seus medos. Você não é levado pelo desespero. Por quê? Porque você não olha as circunstâncias. Os seus olhos estão somente em Jesus. E então, à medida em que você vai orando, à medida que você vai buscando conhecer mais o Senhor, você ganha sabedoria para tomar as decisões certas. Você para de agir por impulso ou por carência, mas você age de acordo com os valores que você aprendeu na palavra de Deus. Aleluia! Então o que acontece? No tempo certo, você começa a ver os livramentos do Senhor, a fidelidade dele em todas as áreas da sua vida. E eu senti no meu coração de trazer essa palavra, porque hoje eu tenho visto muitas pessoas feridas na alma, pessoas que não conseguem mais acreditar que poderão ser felizes, justamente porque elas confiaram no homem, confiaram no ser humano e se decepcionaram. Então, minha irmã, meu irmão, siga os conselhos que eu te dei. Se você quer começar um relacionamento, não siga os conselhos do mundo. Em vez disso, coloque a sua confiança no Senhor. E ore antes de tomar qualquer decisão, tá bom? A Bíblia diz no Salmo 25 que o Senhor vai te instruir no caminho que você deve seguir. E quando você estiver conhecendo alguém, demonstre o quanto Deus é importante na sua vida, o quanto você prioriza a palavra dele. E sabe o que vai acontecer? Essa pessoa vai te valorizar muito mais. E se ela não for de Deus para você, aí sim ela vai sair da sua vida, porque ela não vai querer alguém que anda nos caminhos do Senhor. O próprio Deus vai te dar livramentos e você vai entender que se não deu certo é porque não era para dar certo. Eu me lembro que há muitos anos atrás eu fui morar em Belo Horizonte para fazer o seminário de teologia. E naquele lugar eu conheci muitos amigos, conheci também muitas amigas, mas não tinha nada, eu não tive relacionamentos ali. Mas eu me lembro de uma vez que uma moça, ela se interessou por mim. E eu achava ela muito gente boa, bonita. Eu comecei a me empolgar, sabe? E eu comecei a pensar, nossa, eu acho que já chegou a mulher que Deus tem pra mim. E aí eu me lembro que essa moça demonstrou muito e por fim a gente saía junto com os amigos, mas a gente estava sempre conversando e ela sempre querendo começar um relacionamento. Mas eu me lembro, irmãos, que todas as vezes que eu ia orar, eu sentia uma falta de paz. Eu não sabia o que era, sabe? Eu comentava com os meus amigos e eles diziam que era insegurança, era medo de começar um relacionamento, já que eu estava solteiro há uns 2 anos. E aí eu continuei com aquela amizade com ela, mas todas as vezes que eu ia orar, eu não sentia paz. E a Bíblia diz o seguinte, lá em Colossenses capítulo 3, o versículo 15, diz que a paz de Cristo deve ser o árbitro em vossos corações. Ou seja, é ela quem deve nos guiar. Assim como o árbitro de jogo, o juiz, ele apita para dizer se o jogo pode começar ou não, sabe? Assim também é o Espírito Santo. Ele coloca uma paz no seu coração quando for da vontade de Deus e ele tira essa paz também. E era isso que eu sentia. Então eu decidi não me envolver, sabe? Até os meus amigos começaram a zombar de mim, começaram a falar que eu ia ficar pra titia, essas coisas, sabe? Mas eu decidi ouvir a voz do Senhor. Eu cria que Deus é que estava me direcionando. E, irmãos, foi tiro e queda. Passou uns 10 dias, eu descobri que aquela menina também estava dando em cima de outros rapazes lá no seminário. E ali eu pude provar o livramento do Senhor. Hoje eu sou casado com a Thaís, sou muito feliz com ela, temos 2 filhos. Hoje eu vejo que a mão do Senhor me poupou de muito sofrimento. Se eu tivesse agido por impulso ou somente pela aparência física, porque era uma moça bonita, aquilo ali tinha devastado a minha vida. Eu poderia ter me afastado do Senhor, ou pelo menos ter me frustrado, decepcionado com ela. Então tome muito cuidado com as ciladas do inimigo, tome muito cuidado com pessoas que se dizem cristãs, mostram toda uma aparência de crente, mas na verdade essa pessoa não quer compromisso com o Senhor. Então fique atento, priorize os valores, veja como é essa pessoa, o seu caráter, como ela se relaciona com os pais, com os irmãos, com os amigos. Sabe, foque no interior. Eu sei que o exterior é muito importante e seria hipocrisia da minha parte eu dizer que você tem que focar somente no ser interior. Não, a Bíblia diz que o homem vê a aparência, então é muito importante também você gostar da pessoa, você achar ela bonita, mesmo que não seja a mais bonita do mundo, ela tem que ser bonita para você, tá bom? Então nós vamos orar agora. Eu creio que muitos de vocês precisavam ouvir essa palavra. Trouxe um renovo, trouxe um descanso e uma segurança que você precisa ter a partir de hoje. Não haja mais por impulso,
Não aceite migalhas, tá bom? Deus tem o melhor para você. E eu sempre dizia para as pessoas enquanto eu esperava em Deus: o bom é inimigo do melhor. E eu queria o melhor. E Deus me deu esse melhor. Aleluia! Então agora eu quero orar por você, você que gostou dessa mensagem. Depois eu quero pedir que você compartilhe, tá bom? Então feche os seus olhos e vamos fazer uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco na Tua presença nesta noite para Te louvar, para Te agradecer pela vida desse irmão e dessa irmã que estão comigo aqui nesse momento, ó Pai, orando, Pai, pedindo, Pai, que o Senhor entre com providência, que o Senhor tenha misericórdia. Senhor, eu estou orando, Pai, em favor dessas pessoas que estão angustiadas na alma, feridas, machucadas, porque alguém pisou nos seus corações, porque alguém as machucou, as decepcionou. Senhor, tenha misericórdia, meu Pai, que o Senhor venha trazer um refrigério no meio do deserto, que se for para esperarmos no Senhor, Pai, que a gente venha esperar com alegria, com paciência, sem murmurar, sem entrar em desespero. É só o Senhor, meu Deus, que pode colocar a mão no nosso coração e nos acalmar. Oh, meu Pai, eu te peço também em favor da nossa família, em favor dos nossos amigos, mas em especial, eu venho orar pelo coração, Pai, porque eu sei que o coração é a fonte de todas as áreas da nossa vida. E a Tua palavra diz que nós devemos proteger. Então, Senhor, nos ajude, Pai, a partir de hoje, a guardar, a proteger o nosso coração, que ele seja somente Teu, Senhor. E quem quiser entrar na nossa vida, que essa pessoa primeiro busque o Teu coração, que essa pessoa em primeiro lugar ame ao Senhor e que ela venha buscar agradá-lo acima de tudo. Em nome de Jesus, meu Pai, eu creio que ainda que não exista essa pessoa, que o Senhor venha fazer. O Senhor é aquele que faz o impossível. O Senhor pode fazer aquilo que as pessoas ficarão surpresas de ver a obra do Senhor. Aleluia! Oh, meu Pai, nos livra, Senhor, das tentações deste mundo. Este mundo, meu Pai, nos valoriza somente por aquilo que a gente tem, mas o Senhor nos ama por aquilo que nós somos. Por isso, meu Pai, nos faça acreditar que o nosso valor não está na aparência física, na nossa formação acadêmica, nos bens que nós temos. Mas mostre para essa pessoa nesta noite, meu Pai, que o Senhor a ama exatamente por quem ela é, exatamente com as suas qualidades e fraquezas. Oh, meu Deus, porque foi assim que o Senhor nos criou. E a Tua palavra diz que o Senhor nos amou de tal maneira que o Senhor enviou o Teu Filho Jesus para morrer na cruz em nosso lugar, para mostrar o quanto somos preciosos para Ti, meu Pai. Oh Deus, nós não queremos mais mendigar a atenção das pessoas. Senhor, cura as nossas emoções, que a gente não venha ficar dependendo de migalhas e nem da aprovação das pessoas. Senhor, preenche o coração dessa irmã e dessa irmã. Supra, Senhor, todas as carências e dê a ele e a ela a certeza de que Jesus já pagou um alto preço naquela cruz, para que hoje a gente tenha valor. Então, meu Pai, cuida dos nossos sentimentos e prepara a pessoa certa, Pai. Prepara o momento certo e que o Senhor possa nos dar a certeza e que a paz de Cristo seja o árbitro em vossos corações. Senhor, que essa paz possa nos guiar e nos mostrar, mesmo quando houver falta de paz, que a gente possa entender que o Senhor é quem está nos dando o livramento, porque o Senhor nos ama e o Senhor quer nos dar o melhor. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Olá, eu espero que esta oração tenha sido uma bênção na sua vida. E agora eu peço que você continue aqui comigo, porque eu estou colocando um vídeo muito importante que eu quero que você assista até o final, tá bom? Continue aqui comigo. Irmãos, a mensagem que eu quero trazer para vocês hoje vai mudar a vida de vocês. Se vocês colocarem em prática isso que eu vou trazer aqui, vocês nunca mais serão as mesmas pessoas, porque Deus vai cumprir a vontade dele na sua vida. Eu sei que quando a gente chega diante de Deus em oração, muitas das vezes a gente chega com aquela lista, de pedidos, a gente vai apresentando para Deus tudo aquilo que a gente quer que Deus faça por nós, não é assim? A gente está sempre falando: Deus, eu acredito que se o Senhor fizer as coisas dessa maneira, tudo vai ser melhor. Ou então, a gente chega para Deus e fala: Senhor, o Senhor não está vendo que as coisas não estão dando certo? Por que o Senhor não faz desse jeito? Sendo que a Bíblia diz que quem somos nós para darmos conselhos ao Criador? Mas é isso que muitas vezes a gente faz. A gente chega diante de Deus, seja com os nossos pedidos,
ou então querendo forçar Deus a realizar a nossa vontade. Só que a Bíblia diz, irmãos, lá em Provérbios capítulo 16, o versículo 1, que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. O que isso quer dizer? Que a gente faz muitos planos e nós temos realmente que fazer planos, mas sempre com a consciência de que os planos do Senhor devem prevalecer. Amém? A resposta certa, a última palavra vem de Deus, porque Deus é soberano, Deus está no controle das nossas vidas. Então nós precisamos ter essa consciência, sabe por quê? Porque senão nós vamos nos frustrar muito. É por isso que tem tanta gente frustrada na sua vida de oração, porque a pessoa quer fazer a vontade dela e Deus, Ele quer fazer a vontade dele. E quando a gente olha para o ministério de Jesus, nós percebemos que ninguém teve tanta comunhão com o Pai quanto o próprio Cristo. E você sabe por que Jesus tinha tanta comunhão com o Pai assim? Porque Jesus estava disposto a fazer a vontade do Pai. Jesus, ele não perdia tempo querendo fazer a vontade dele. E é por isso que em muitas passagens do Novo Testamento, nos Evangelhos, Jesus ele disse: eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Eu quero ler para vocês, irmãos, uma passagem que está em João capítulo 6, o versículo 37 ao 39. Olha o que diz: todo o que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei, pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Amém? Então, aqui nós vimos que Jesus ele veio para cumprir a vontade do seu Pai. E nós temos o mesmo chamado, nós precisamos cumprir a vontade de Deus. Quando você ainda não tinha Jesus na sua vida, você seguia o seu próprio caminho. Lá em Isaías capítulo 53, o profeta diz que nós vivíamos como ovelhas desgarradas, que se desviavam do caminho. Então, todos nós estávamos perdidos trilhando o nosso próprio caminho. Mas você tem que entender uma coisa: a partir do momento em que você entregou sua vida para Jesus, que você creu nele como seu Senhor e Salvador, aí você simplesmente morreu para a sua vontade. Você pode sim fazer os seus planos, como eu disse, você pode ter os teus sonhos. E Deus é um Deus que realiza sonhos. Deus ele faz muito mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. É o que diz a Bíblia. Amém? Mas você tem que entender que agora você está trilhando nos caminhos de Deus. É por isso que a gente costuma dizer, né? Quando eu me converti, porque quando você se converte, e o apóstolo Pedro, essa palavra, foi o apóstolo Pedro quem disse. Ele disse: convertei-vos e arrependei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Então, quando você se converte aos caminhos de Deus, ou seja, você estava indo numa direção, de repente você fez uma conversão, você voltou e agora você está trilhando os caminhos de Deus. Então, quando você está andando nos caminhos de Deus, agora Deus já tem um caminho pronto para você. Você não vai criar um caminho novo, não. Você vai andar no novo e vivo caminho que Deus já preparou para você. Amém? E é por isso que quando a gente olha essas pessoas muito usadas por Deus, a gente fica assim impressionado, não é verdade? Nossa, como que aquela pessoa consegue ser tão usada por Deus? Como que ela ela tem tantos dons, tantos talentos? Como eu queria ser como aquelas pessoas. Na verdade, essas pessoas são iguais a mim e a você. A única diferença é que elas estão trilhando o chamado que Deus tem para elas. Deus é que é grande. Não existe pessoas grandes homens de Deus. É o modo da gente dizer: aquela fulana é uma grande mulher de Deus. Amém. Eu entendi o que você quis dizer e eu também digo isso às vezes. Mas quem é grande é Deus, irmãos. E Ele já tem um caminho preparado para cada um de nós. E o próprio Jesus disse: a quem muito é dado, muito lhe será cobrado. Então, todos nós temos um caminho a trilhar. Alguns ficarão em destaque. Algumas pessoas serão notadas, outras não. Outras ficarão em oculto. Mas não quer dizer que elas não sejam tão usadas por Deus. Amém? A Bíblia diz que uma vez alguns homens, filhos do sacerdote, se eu não me engano, ou filhos de um fariseu,
eles foram expulsar os demônios e eles, na hora que chegaram para expulsar o demônio falou o seguinte: olha, eu conheço Paulo e eu conheço Apolo, mas quem é vocês? E naquele momento aqueles homens não conseguiram expulsar e ainda apanharam daqueles demônios. Mas o apóstolo Paulo a gente conhece, não é verdade? Mas você conhece Apolo? Eu não conheço Apolo, mas os demônios conheciam. No reino espiritual aquele homem era conhecido. Então não se assuste, não fique vislumbrando com os homens. Olhe para o poder e a grandeza de Deus, porque Deus é quem faz a obra e muitas vezes é uma obra tremenda aos olhos dos homens, e essa pessoa simplesmente está trilhando o caminho que Deus já tinha para ela. Amém? Vocês estão entendendo a mensagem? Eu vou mostrar para vocês, irmãos, a mensagem, a oração mais corajosa que um ser humano pode fazer. Essa oração, irmãos, é tão poderosa que ela vai mudar a sua vida se você começar a fazer ela a partir de hoje. Então, eu peço que você, ao final dessa mensagem, você compartilhe, porque eu creio que muita gente precisa ouvir isso que eu vou te dizer. E depois nós vamos fazer uma oração daqui a pouco, tá certo? Então vamos continuar. Como eu estava falando de Jesus, Jesus foi aquele que ele colocou uma meta na vida dele. Eu vou fazer a vontade do meu Pai, custe o que custar. A única questão, irmãos, o único problema, vamos assim dizer, é que Deus tinha traçado um futuro para Jesus, onde no futuro Jesus seria crucificado. Era um futuro, seria de glória, mas antes passaria pela cruz. Antes da ressurreição viria uma morte muito dolorosa, mas Jesus, já sabendo disso, mesmo assim estava disposto a fazer a vontade do Pai. Nós, pensa comigo, nós que muitas vezes temos promessas grandiosas de Deus, temos sonhos maravilhosos para casar, sonhos de casar, de ter uma família, de ter uma vida mais abençoada do que temos hoje. E mesmo assim a gente muitas vezes não quer fazer a vontade do Pai. Mesmo assim a gente reclama. Agora olha Jesus, irmãos, olha a humildade dele. Olha o amor que ele tinha pelo Pai. Por quê? Porque ele sabia que o futuro dele não seria um futuro bom, assim, aos olhos do homem. Jesus seria crucificado, humilhado, mas mesmo assim ele estava disposto. E ele chegou a dizer para os seus discípulos, lá em João capítulo 4, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Amém? Então Jesus, ele tinha um prazer em fazer a obra de Deus, aquilo consumia a alma dele. E falta isso nos dias de hoje, irmãos. As pessoas não querem fazer nada para Deus, querem somente que Deus abençoe. E por isso eu tenho uma notícia maravilhosa para te dar. Quando você se preocupar com as coisas de Deus, Deus, ele vai se preocupar com você. O próprio Deus disse: eu honro aqueles que me honram. Deus, irmãos, ele tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Quando você decide buscar o reino de Deus em primeiro lugar, quando você decide fazer aquilo que está no Salmo 37, quando diz assim: deleite-se na presença do Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Quando você se preocupa em agradar o coração de Deus, aí, irmãos, as bênçãos vão ser uma consequência. Como diz o salmista, as bênçãos vão te alcançar. Amém? Então, é isso que nós estamos precisando entender. E eu quero ler para vocês uma passagem onde Jesus fez a oração mais corajosa de todas. Está lá em Mateus capítulo 26, o versículo 38 e 39. É aquela oração que você tem que pensar duas vezes antes de fazer, porque a partir dali sua vida vai mudar, tá bom? Olha o que está escrito, ó. Jesus disse aos discípulos: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Amém? Aqui, irmãos, Jesus estava no Getsêmani. Em pouco tempo, Judas o trairia com um beijo, chegaria ali para encontrar com ele, e Jesus então seria entregue para começar o martírio, o momento de maior sofrimento de Jesus. Jesus já havia passado por todo tipo de sofrimento, porque a Bíblia diz que ele foi tentado em todas as áreas, mas aquele ainda seria o pior momento, o momento onde os homens desonrariam Jesus e eles crucificariam ele, e ele então carregaria todos os nossos pecados. Não pense, viu, irmão, que a maior dor de Jesus foi a sua morte física, não foi.
a sua morte, carregando ali os nossos pecados, ali a sua morte espiritual. Essa foi a pior, porque Jesus, ele era 100% conectado com o Pai. Jesus não teve pecado e ele estava na glória. Então ele conviveu neste mundo sofrendo porque ele não conhecia a maldade, mas ele viu de perto o quanto o homem é mau, é cruel. E Jesus, ele sofreu, e eu acredito que a maior provação dele foi na questão da paciência. Jesus, ele teve que ter paciência com os discípulos, com aqueles homens que queriam o tempo todo se levantar contra ele, sabe? Então Jesus, ele foi o único que teve todos os frutos do Espírito ao mesmo tempo, sem falhar. E ele teve o fruto da paciência. E então, resumindo, irmãos, o que eu queria dizer para vocês é que naquele momento mais difícil, ainda assim, Jesus, ele quis fazer a vontade do seu Pai. E ele terminou a sua oração dizendo assim: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Tem muita gente aqui que está me ouvindo e não está fazendo a vontade do Pai. Não está fazendo a vontade de Deus. Você já até sabe qual é a vontade de Deus. Eu até costumo dizer o seguinte: o difícil não é saber a vontade de Deus. O difícil é renunciar à nossa própria vontade para fazer a vontade do Senhor. E eu sei que muitos de vocês que estão me ouvindo aqui estão seguindo o seu próprio caminho. Você que talvez está namorando uma pessoa, você sabe que esse relacionamento não vem de Deus. Você sente lá no fundo do seu coração que a pessoa não combina, que aquela pessoa é um jugo desigual na sua vida, aquela pessoa não quer servir a Deus, você quer, mas você que está namorando, você tem medo de terminar um relacionamento. É muito comum acontecer isso, irmãos. As pessoas têm medo porque elas pensam: nossa, mas a outra pessoa vai sofrer tanto. Vixe, como que vai ser minha vida daqui para frente? E se eu ficar sozinha, pastor? Meu querido irmão e minha irmã, não se preocupe, porque quando você decide fazer a vontade do Pai, você está no melhor lugar do mundo, no centro da vontade de Deus. Amém? E quando você está no centro da vontade de Deus, as coisas podem estar indo de mal a pior aos olhos humanos, mas você está no caminho certo. Assim como aconteceu com José. Aquele homem andou em santidade, ele não se perdeu no meio da caminhada, ele foi tentado pela esposa de Potifar, ele foi preso injustamente, mas a Bíblia diz que José prosperava. Por quê? Porque a presença de Deus estava com ele. Oh, meus irmãos, deixa eu te dizer uma coisa: a vontade de Deus vai se cumprir, queira você ou não. Deus é soberano, mas quanto mais você resistir ao chamado de Deus, aquilo que Ele tem para você, mais você vai sofrer. Nós vemos que José, o que aconteceu? Ele esperou confiantemente no Senhor, como diz o Salmo 40, e Deus o colocou no lugar elevado. Ele se tornou governador do Egito. Deus transformou a vida dele, mas ele decidiu fazer a vontade de Deus. Nós vemos, no entanto, um outro homem de Deus chamado Jonas. A Bíblia diz que Jonas recebeu um chamado de Deus para pregar em Nínive, mas Jonas fugiu de Deus, ele foi na direção contrária. A vida dele andou de mal a pior. Por quê? Se você sair da presença de Deus, quem que vai te socorrer, irmãos? Quem que vai te socorrer? Mas se você estiver na presença do Senhor, ainda que todos estejam contra você, Deus vai estar do seu lado. Amém? Então Jonas, ele fugiu, se escondeu numa embarcação, mas veio uma tempestade contra a vida dele e tiraram a sorte ali e descobriram que o problema era Jonas. Oh, meus irmãos, não existe ninguém que cause mais problemas do que aquela pessoa que está desviada de Deus. É uma pessoa que ela se contamina, ela contamina os outros, ela leva pessoas para o buraco, para o mundão. Você que está aí, não seja uma pedra de tropeço na vida das pessoas. Busque a Jesus, amém? Glória a Deus. Está dando para entender a mensagem, irmãos? Então, a Bíblia diz que Jonas, ele foi lançado no mar, porque aqueles marinheiros perceberam: se nós não acabar com esse problema aqui, esse problema vai acabar com a gente. Nós vamos morrer afogado, esse barco vai virar. E jogaram Jonas no mar e de repente o mar se aquietou. Aquele céu nublado, veio um sol muito forte e Jonas ia morrer no mar. Mas de repente Deus foi misericordioso e enviou um peixe para engolir Jonas. E a Bíblia diz que ele ficou 3 dias e 3 noites ali, e até que ele foi lançado em terra, cuspido por aquele peixe. Então Jonas, ele foi pregar
Resumindo, irmãos, não teve saída, ele teve que fazer a vontade do Pai. E você também, você precisa entender isso. Deus tem planos maravilhosos para você. E não pense assim, pastor, mas então se eu obedecer à vontade de Deus, e o que vai acontecer comigo? Né? Não pense dessa forma, irmão, porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 12, a vontade do Senhor para você é boa, perfeita e agradável. Então tudo que Deus faz, Ele é Pai, Ele é para o seu bem. Então você não tem que ter medo, nós precisamos parar com esse medo de ter Deus, de entregar tudo nas mãos de Deus, irmãos. Eu vou falar por mim, eu conto muitos exemplos meus, porque eu me entreguei para fazer a vontade de Deus e eu decidi, eu não vou ser um crente de igreja apenas, eu não vou ficar só no banco, eu quero fazer a vontade de Deus, custe o que custar. Irmãos, na hora que eu comecei a fazer essa oração, Senhor, faz a tua vontade na minha vida. Na hora que eu comecei a orar dessa maneira, as coisas começaram a mudar. Tudo começou a mudar. Aí você começa a se assustar, porque parece que tudo vai saindo fora do controle. E é para sair do controle mesmo. Por quê? Saiu do seu controle, mas foi para o controle de Deus. Agora Deus vai consertar e Ele vai fazer o que Ele quiser na sua vida. Mas para isso você tem que orar todos os dias. Deus, eu não quero sair do centro da tua vontade. Tem pessoas aqui dizendo, pastor, como é difícil. Pastor, realmente essa oração é poderosa, mas é difícil. Irmãos, ninguém veio falar que é fácil. Jesus falou, no mundo vocês vão passar por muitas aflições. Mas Jesus falou, tenham bom ânimo. Eu já venci o mundo. Então faça o seguinte, pega a sua cruz e me siga. Anda comigo, me segue, porque você vai estar cumprindo a vontade do meu Pai. Amém? Eu fiz esses dias, domingo passado, eu fiz uma pregação no meu canal do YouTube. Aliás, eu fiz uma pregação lá na minha igreja e eu coloquei no meu canal do YouTube e eu falei sobre a importância de nós sermos discípulos. Existem 4 tipos de pessoas, irmãos. Existe o frequentador de igreja, aquele que só vai no culto, aquele que só fica ouvindo a palavra, mas nunca muda de vida, não é salvo, viu? Esse é o primeiro tipo de pessoa. Existe o segundo, que é aquele cristão. Ele fala que é cristão, ele se assume, mas ele também não pratica a palavra. E aí vem o terceiro grupo, que é o grupo que Jesus ele quer, que é o grupo dos discípulos. Jesus, ele falou para os seus próprios discípulos, olha, vão por todo mundo e preguem o evangelho, façam discípulos de todas as nações e batize eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o terceiro grupo, irmãos. Vamos assim dizer, é o grupo que está em extinção. São poucos, porque se todo cristão fosse um discípulo, o nosso país seria um país de primeiro mundo. Não teria violência, não teria... Assim, lógico que teria, porque teria pessoas que ainda não seriam. Mas seria um país muito melhor. Mas hoje, contando católicos e evangélicos que são do cristianismo, dá mais ou menos 80%. E a gente olha para o nosso país, está de mal a pior. Então, irmãos, se toda pessoa que se diz cristã fosse realmente um discípulo, as coisas seriam muito diferentes. E aí, vem o quarto grupo de pessoas. Qual que é esse quarto grupo? São os mártires. São aqueles que Deus tem um chamado para eles para morrer por Jesus. Isso não é algo que a pessoa escolhe, mas é algo que é um chamado de Deus. O apóstolo Pedro, por exemplo, Jesus falou para ele, olha, vai chegar um momento na sua vida, Pedro, que as pessoas vão te amarrar, vão te levar por um lugar que você não queria. E assim você vai me glorificar com a sua morte. Então, Pedro ele foi chamado para isso, o apóstolo Paulo foi chamado, os apóstolos foram. E hoje em dia muitas pessoas elas morrem por Jesus, elas entregam suas vidas por Jesus. Então isso é um chamado que Deus dá para a pessoa. Aí você pensa, nossa, mas que coisa triste, pastor, que coisa terrível. Meus irmãos, quando a pessoa morre com Cristo, ela na verdade está no lucro, porque ela foi promovida. Imagina o galardão dessas pessoas. Quando a gente vê a história dos primeiros mártires da igreja, eles queriam abraçar a morte, a cruz, porque eles estavam tão cheios da presença do Espírito Santo que eles sabiam que aquilo geraria para eles um maior galardão, uma maior recompensa. Então, esse é o quarto tipo de pessoa. O que eu estou te dizendo é o seguinte, você tem que fazer a vontade de Deus, não importa para qual caminho Deus vai te levar. Seja para a vida, seja para a morte, siga a Jesus e Ele vai te capacitar para tudo que for vir. Amém? Então, irmãos,
A oração mais perigosa, vamos assim dizer, é quando você fala: Senhor, não seja feito como eu quero, mas como tu queres. E eu vou contar um testemunho aqui para vocês. Uma vez eu estava namorando uma moça em Belo Horizonte e tudo para mim estava caminhando para eu ficar por lá mesmo. Eu fiz o seminário da Batista da Lagoinha e eu fui convidado para ajudar com os jovens lá. A minha vida toda estava voltada para lá, mas a minha família mora em Franca. Então nós estávamos a 6 horas de viagem e essa nem é a questão, porque eu estava disposto a fazer a vontade de Deus. Até que eu comecei a namorar uma moça lá. Toda vez que eu ia embora da casa dela, era mais ou menos uns 40 minutos de distância. Aí, irmãos, eu ia embora e eu tinha muito tempo para pensar. E nessas indas e vindas, né, eu orava a Deus, eu pedia para Deus me mostrar se essa realmente era a vontade dele. E até que eu fui percebendo com o tempo que ela era muito diferente de mim. No jeito dela, ela era muito tímida. Não que esse seja um problema, mas ela não combinava comigo em muitas coisas, sabe? Até mesmo por causa da idade dela, ela era bem mais nova. E teve um dia que eu fiquei muito incomodado com aquilo, porque eu fui percebendo que eu queria mudar ela para ficar do meu jeito. E ninguém muda ninguém, irmãos. Ninguém muda ninguém. Você pode ajudar a pessoa a ela refletir nas suas atitudes e ela mudar. O que aconteceu? Naquela noite eu fiquei tão incomodado porque eu tinha dúvidas se era realmente a vontade de Deus ou não, que eu continuasse com ela. Aí eu cheguei em casa e eu fui orar. E eu comecei a falar: Senhor, é isso mesmo que o Senhor tem para mim? Olha, porque eu estou disposto, desde quando eu me converti, eu decidi que eu vou fazer a Tua vontade. Se não for ela, tira, Senhor. É difícil fazer essa oração, né, irmãos? Se não for ela o melhor que o Senhor tem para mim, tira da minha vida e prepara o melhor para ela e prepara outra pessoa que seja o melhor para mim. Mas eu quero o melhor, Deus. Porque uma coisa eu aprendi, irmãos: o bom é inimigo do melhor. Nós precisamos esperar pelo melhor de Deus. Amém? E o que aconteceu? Naquela oração, que eu fiz a mesma oração de Jesus ali no Getsemane: Senhor, o que eu quero é que dê certo, mas que não seja feita a minha vontade, mas seja a tua. Naquele momento o Espírito Santo falou muito forte no meu coração: volte para a cidade dos teus pais, volte a morar lá perto deles, porque a bênção que eu tenho para você está lá, a prosperidade, tudo na sua vida está lá. Irmãos, eu fiquei tão feliz com aquilo, porque Deus respondeu minha oração. Aí eu virei para ela, para a moça, né, no dia seguinte, e eu contei que eu estava muito feliz porque Deus tinha falado comigo, só que Deus falou para mim que era para eu voltar para a cidade dos meus pais. Até mesmo porque em Belo Horizonte eu não ganhava muito dinheiro, ganhava muito pouco no emprego que eu estava, e eu tinha um sonho, eu tinha vontade de casar. Só que aí ela ficou meio assim e ela falou: se for de Deus, amém, né? Que seja feita a vontade de Deus. Irmãos, eu vim embora, peguei minhas malas, encerrei o contrato lá com o aluguel que eu tinha e voltei. No dia seguinte essa moça me liga e ela falou: é o seguinte, não vai dar, eu vi que namorar à distância não dá certo. Resumindo, ela terminou comigo por telefone. Irmãos, aquilo para mim assim foi um choque. Eu fui pro fundo do poço. Eu não sabia o que é sofrer por amor, mas eu descobri a partir daquele momento. Eu fiquei, sem brincadeira, uns 6 meses, muito mal. Não só por causa do namoro, mas sabe por quê? Eu tinha feito planos. Eu tinha planos para construir minha história lá em Belo Horizonte. E aí, de repente, parecia que tudo veio por água abaixo. E eu fiquei com um grande ponto de interrogação na minha vida, porque, mais uma vez, o meu relacionamento não tinha dado certo. Eu já tinha tido outros relacionamentos. Irmãos, mas Deus é tão bom, Deus é tão perfeito, que o tempo passou e eu percebi que eu estava dependendo demais disso para servir a Deus. E o Espírito Santo começou a falar comigo o seguinte: olha, será que... Ele começou a falar assim, você acha que Jesus morreu na cruz só para você ter um casamento abençoado? Só para você se casar com alguém? E ele começou a tocar isso no meu coração e eu comecei a perceber o quanto eu fui egoísta. O quanto eu ficava pensando só em mim. Se Deus me abençoar, então eu vou servir a Ele. Sabe, irmãos, às vezes a gente acha que a aprovação, ela não tem propósito nenhum. Mas é isso mesmo, olha lá. Tem uma pessoa que acabou de dizer aqui, realmente, nesse momento de frustração, que Deus vem trabalhar no nosso coração. Porque foi nesse momento que Deus começou a moldar o meu coração. É como se Deus colocasse um espelho na minha frente e eu comecei a ver o quanto eu estava errado no meu foco. Porque o nosso foco tem que ser fazer a vontade de Deus, custe o que custar. E aí, depois de 6 meses, eu estava muito mal.
E eu não tinha nem vontade de orar, irmãos, para ser sincero. Eu não tinha vontade de ler a Bíblia. Aí eu vim para São Sebastião do Paraíso, que é a cidade onde eu nasci. E nesse acampamento, irmãos, eu vim totalmente assim, livre para que Deus fizesse o que Ele queria. Eu não estava querendo mais relacionamento naquele momento. Eu já tinha definido que eu queria somente a vontade de Deus para mim. Eu tinha voltado para o foco, que é o lugar onde Deus quer que todos nós estejamos, no centro da vontade dEle. Isso foi no acampamento de carnaval. E aí o que aconteceu? Olha como é que é as coisas. Eu estava ministrando louvor e eu sempre gostei muito de cantar e eu sempre ministrei louvor na igreja. Só que eu ministrava, irmãos, com aquela timidez. Eu ministrava porque eu ministrava assim muitas vezes com até a cabeça baixa, sabe? Sem olhar para as pessoas, porque eu estava precisando de cura. Eu não tinha força, eu não tinha vontade de ficar assim liderando o louvor. Até que chegou um dia que ia ter o culto à noite de novo e de tarde eu fui lá orar. E aí eu fui lá embaixo, assim, na parte onde tinha muita árvore, né? Muita natureza. E eu dobrei meu joelho e comecei a falar com Deus. Eu falei: Deus, meu coração está muito triste, eu não estou conseguindo sentir a Tua presença, meu coração está muito frio. E eu comecei a abrir o meu coração. E aí quando eu terminei a oração, eu fui subir de volta para o acampamento, porque a gente ia tomar banho para começar o culto. E aí foi naquele momento que um moço veio correndo atrás de mim. E ele falou: ô moço, deixa eu te falar, eu não te conheço, mas eu estava ouvindo a sua oração. Eu estava numa rede ali, descansando, e eu vi você orando. E eu percebi que você é um homem muito de Deus. E você é um cara muito de Deus. Eu senti muita presença de Deus na sua oração. E eu queria te falar uma coisa. Quando você for ministrar o louvor, faz o seguinte: seja ousado. Comece a ministrar com ousadia, porque Deus vai te usar. Irmãos, aquilo eu guardei no coração, mas eu pensei: eu não consigo ser esse tipo de pessoa. Eu gosto de ministrar bem calmo, do meu jeito, né? Só sei que o culto começou à noite, eu fui ministrar o louvor e eu fiquei com aquela pressão: nossa, eu tenho que ser ousado. Aí aquilo me travou, irmãos. Só sei que quando eu comecei a ministrar, ministrei normalmente, tímido ainda, até que a luz, irmãos, apagou. De repente caiu a energia, somente o áudio, o áudio dos microfones funcionou. E foi naquela hora que eu fechei meus olhos e falei: Espírito Santo, se o Senhor tem uma obra na minha vida, fala através de mim agora. Em pensamento, irmãos, foi coisa muito rápida. E na hora eu comecei a ministrar. E eu comecei a falar de Deus. E eu comecei a pregar, porque estava tudo escuro, ninguém estava me vendo. Irmãos, na hora que a luz voltou, as pessoas estavam assim, cheias da presença de Deus. A unção do Espírito Santo visitou a gente ali. Irmãos, as pessoas vieram me abraçar, eles estavam sentindo a glória de Deus. E aquele acampamento, muitos jovens estavam dispersos, não queriam saber de buscar a Deus. Até que, de repente, todo mundo queria uma vigília. Todo mundo queria buscar Deus numa vigília. Não, o fogo de Deus desceu aqui e foi aquela coisa maravilhosa. E quem eles colocaram para dirigir a vigília? Eles me colocaram para dirigir. E aí eu cheguei lá, de repente tinha uns 70 jovens, irmãos. Aqueles jovens que antes estavam todos frios, de repente eles estavam ali querendo receber uma oração, orar, né? E eu estava lá para liderar a vigília. Eu não sabia nem por onde começar. E eu com o coração ainda triste, eu estava machucado. De repente eu falei: irmãos, vamos fazer o seguinte, cada um dá a mão aí, vamos nos dar as mãos e vamos começar a orar. E aí começou o pessoal a orar e eu muito triste, até que veio um homem na minha direção e ele começou a orar por mim. E ele começou então a orar em outras línguas. E eu comecei a sentir a presença de Deus, mas eu estava tão mal, irmãos, que eu comecei a falar: Senhor, tem misericórdia de mim. Deus, o Senhor está vendo o que eu passei nesses últimos tempos. Eu fui para o fundo do poço. Fala comigo agora. Irmãos, foi naquela hora que eu coloquei a última fé que eu tinha, sabe? Eu coloquei toda a minha esperança ali. E Deus começou a falar comigo, irmãos. Esse homem não me conhecia, não sabia de nada do que eu estava passando. Ele chegou aqui no meu ouvido e ele falou: meu filho, foi eu que te trouxe de lá. Irmãos, na hora que eu ouvi isso, essas palavras de Deus, aquilo me tocou tanto. Aquilo me encheu tanto da presença de Deus. E eu comecei a chorar e foi vindo uma cura interna, uma libertação, porque eu fiquei maravilhado. Como é que Deus falou isso comigo? Porque eu achava que era eu que tinha tomado a decisão errada, que eu que tinha feito escolhas erradas.
E Deus falou: foi eu que te trouxe de lá. E esse homem começou a orar em línguas e começou a interpretar. E ele falou: eu te trouxe de lá porque eu tenho uma obra para você nessa cidade. Eu tenho um ministério muito grande para você. E eu vou começar a restaurar todas as áreas da sua vida, inclusive a área sentimental. Irmãos, naquele momento a minha vida mudou. Naquele momento eu vi a resposta para as minhas perguntas mais profundas. No dia seguinte, irmãos, quem que já estava lá no acampamento e Deus começou a me mostrar a vida da Thaís. A Thaís, hoje eu sou casado com ela, nós temos 2 filhos lindos e a partir dali Deus começou a restaurar minha vida. A Thaís, no começo, ela nem tinha interesse, ela não queria relacionamento. Eu também não queria relacionamento com moças mais novas, eu queria alguém mais velho que eu ou da mesma idade. Irmãos, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: quando você está disposto a fazer a vontade de Deus, você fica mais próximo do milagre do que você imagina. Jesus disse lá em Lucas capítulo 18 que o Pai, ele tem pressa em abençoar os seus filhos que clamam a Ele dia e noite, que oram de acordo com a vontade dEle. A partir dali, irmãos, passou uma semana, aliás 2 semanas, eu comecei a ministrar para os jovens, eu comecei a pastorear os jovens da minha igreja. O tempo foi passando e depois eu tive uma decepção naquele ministério e pessoas chegaram para mim e disseram o seguinte: olha, você não tem chamado para pastor, suas pregações são muito chatas, ninguém aguenta ouvir suas pregações. Irmãos, aquilo foi um balde de água fria. Eu já contei esse testemunho algumas vezes, mas a partir daquela frustração, como eu disse, a nossa vida não é um mar de rosas. Nem tudo vai dar certo, nem tudo vai sair do nosso jeito, mas vai ser do jeito de Deus. Aquela porta se fechou, irmãos. Eu fiquei 2 semanas sem querer voltar na igreja. Eu fiquei 2 semanas com o coração ferido novamente, mas foi preciso acontecer isso, porque a Bíblia diz que Deus, quando alguém está conectado com Jesus, Ele poda aquela árvore para que ela dê mais frutos ainda. Ele poda aquele galho, Ele corta para que comece a brotar novos frutos. Irmãos, 2 semanas depois que eu estava frustrado, o Espírito Santo falou comigo, muito forte. Ele disse assim: as pessoas não querem te ouvir na igreja? Comece a pregar na internet. Crie uma página no Facebook, porque lá na internet as pessoas vão te ouvir. E eu tenho muitas almas que eu vou resgatar para mim lá. Irmãos, foi uma coisa tremenda, foi uma experiência maravilhosa. O que aconteceu? Hoje eu estou aqui falando para vocês. Ao todo já são quase 15 milhões de seguidores. E o que eu posso dizer é o seguinte: eu estou apenas trilhando o caminho que Deus tem para mim. Deus também tem um caminho para você. Não vai ser um caminho fácil. Não vai ser um caminho onde tudo vai dar certo, onde você vai ter todas as respostas, mas você tem que obedecer. Assim como Deus chamou Abraão, Ele não falou para onde Abraão deveria ir. Ele só disse: saia do meio dos seus parentes, eu vou te mostrar uma terra. Então, Deus, Ele tem planos, Ele tem um caminho trilhado para você. Basta você querer ou basta você resistir. Quanto mais você resistir, mais você vai sofrer. E como saber, pastor? Talvez você esteja se perguntando: pastor, mas como que eu posso saber qual é o caminho que Deus tem para mim? Meu irmão, eu não tenho a resposta. Mas Deus, Ele vai cumprir. Ele vai te direcionar para aquilo que Ele tem para você. Basta você orar nesse sentido todos os dias. Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas seja a tua. E tem que ser de coração, irmãos. Mesmo que Deus tire, mesmo que Deus mude tudo na sua vida, Ele vai te conduzir ao caminho perfeito, que é o caminho da vontade dEle. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, agora eu quero orar por você. Eu quero fazer uma oração pela sua vida. Você que entendeu esta mensagem. Se o Espírito Santo está falando com você, eu quero te dizer, é a melhor oração que você pode fazer. É a mais difícil, é a mais corajosa, é a mais perigosa, porque você vai sair da sua zona de conforto, mas é a melhor oração que você pode fazer. Porque, irmãos, essa vida passa muito rápido. Nós não temos outra saída a não ser cumprir o chamado de Deus. Você pensa que é fácil ser pastor? Eu vejo assim, muita gente já falou para mim: pastor, mas quando a gente fala que você é muito usado por Deus, você só fala amém, glória a Deus, você não fica se exaltando. Irmãos, só quem está no ministério sabe o fardo que é. Então, a gente tem que estar muito conectado com Deus, mas vale muito a pena, irmãos, porque todo dia, quando eu acordo de manhã, eu gravo as orações, eu gravo as mensagens.
o meu coração se enche. O Senhor Jesus, Ele me renova. E Ele disse que o fardo dele é um fardo suave, o jugo dele é suave, entendeu? Então, é bom, é um fardo, não deixa de ser um fardo, mas é suave, é prazeroso. Glória a Deus. Então, irmãos, agora eu quero orar pela sua vida e eu quero te dizer, faça esta oração junto comigo, amém? Vamos orar, se você puder, feche os teus olhos e vamos falar com o Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te louvar por este momento. Eu creio, Deus, que já estava nos teus planos esta mensagem, esta oração. Eu creio que essa pessoa que chegou aqui, Pai, ela não chegou à toa. O Senhor já tem planos para ela. O Senhor já tem um caminho trilhado, um caminho para se trilhar. Deus, eu te peço agora, Pai, que essa pessoa se entregue totalmente, sem reservas, porque vale muito a pena fazer a tua vontade. Deus, não há nada melhor neste mundo do que resistir à nossa carne para fazer a tua vontade. Não há nada melhor do que renunciar às nossas vontades para fazer a tua, Senhor. Oh, meu Deus, eu te peço que o Senhor levante pessoas agora que estavam afastadas. Essa pessoa que hoje não está conseguindo vencer o pecado, Pai, é porque ela não está cumprindo, não está fazendo a tua vontade. E no momento em que ela decidir seguir os teus caminhos, o Senhor vai dar todas as condições para ela vencer o pecado, para ela ser sustentada, suprida em todas as necessidades dela. Oh, meu Deus, eu te peço que o Senhor levante discípulos aqui, Pai. Não apenas pessoas salvas, pessoas que vão morar no céu, mas pessoas que seguem a Jesus todos os dias. Em nome de Jesus, meu Pai, eu te peço, cura as feridas, Pai. Há tantas pessoas aqui feridas na alma, machucadas. Tantas pessoas, Deus, enviando seus comentários, clamando, Pai, porque estão feridas na alma, estão sofrendo, estão no fundo do poço, foram traídas, abandonadas, as coisas não deram certo. Senhor, eu creio que o Senhor pode mudar a chave, o Senhor pode mudar qualquer circunstância da noite para o dia, assim como o Senhor fez com José, meu Pai. Num dia ele estava prisioneiro, no outro dia, governador do Egito. Pai, um dia eu estava ferido e machucado, no outro dia eu estava vivendo os planos do Senhor para mim. Eu te peço, ó Deus, a mesma obra que o Senhor fez na minha vida, faz na vida dos meus irmãos. Eles estão renunciando, Pai, à vontade deles para fazer a tua. Eu te peço que a partir de agora o Senhor derrame do teu Espírito Santo, que a unção poderosa de Deus venha capacitá-los, para que eles não venham voltar mais àquela zona de conforto, a viver do seu jeito, do seu modo, mas que eles venham trilhar os teus caminhos, ó Deus. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Como é bom buscar a presença de Deus, né? Eu quero dizer uma coisa para vocês. A Bíblia diz que quando nós oramos conforme a vontade de Deus, nós podemos ter a certeza da resposta. Isso está lá em 1 João capítulo 5. Eu quero ler para você, para a gente encerrar, tá bom? Olha o que diz. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Amém? Então, essa é a promessa que você tem. Tudo que você pedir, se estiver de acordo com a vontade de Deus, Deus vai fazer. E se não for aquilo que você está pedindo, pode ter certeza, vai ser o melhor. Amém? Glória a Deus. Irmãos, essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês terem prazer de fazer a vontade do Pai, porque vale muito a pena. Aliás, é a única coisa que preenche nosso coração, irmãos. Tudo nessa vida é passageiro, nada supre o vazio do ser humano, nada preenche. Mas quando você decide orar nesse sentido, todos os dias, a sua vida nunca mais é a mesma. Amém? E só um detalhe, aproveitando que vocês estão aqui, do lado do botão inscrever-se, que fica abaixo dos vídeos, tem um botão também que chama Seja Membro. Quando você clica ali, você vai ver que com uma pequena contribuição você vai poder ajudar instituições de caridade que são apoiadas por mim. Eu conheço, eu sei quem são as pessoas que estão ajudando. Às vezes você quer ajudar as pessoas, mas você não sabe aonde ajudar, não é verdade? Você não sabe se é de confiança, se não é. Então, eu ajudo hoje 5 instituições de caridade cristãs que ajudam crianças carentes na África, na Filipinas, e pessoas que têm problemas com álcool, com drogas, dependentes químicos, cristãos que são perseguidos.
Então eu ajudo esses ministérios e você pode contribuir, você pode participar, tá bom? Embaixo dos vídeos tem um botão que chama Seja Membro. É só você clicar lá para você ver como participar, tá bom? A paz do Senhor a todos, irmãos. Que Deus abençoe e continue me seguindo aqui. E não se esqueça, compartilhe esta mensagem também depois com as pessoas, tá bom? Deus abençoe, um grande abraço, gente.